Eu entendo tanto de surf quanto de física quântica, Chico, mas eu vi o ano passado a etapa que deu a vitória para o Medina no Mundial. Sim. E ele ganhou do Filipinho em uma das fases, não lembro exatamente qual, na última onda, faltando menos de 30 segundos. O Filipinho ia tirar o Medina do campeonato. Quando queriam atacar o Marcelo Medeiros, os opositores diziam, mas esse é surfista. Bom, como se fosse um demérito. Isso aí é uma habilidade. No Brasil, né? hoje em qual outro setor o Brasil está tão bem no esporte representado? É verdade. No surf, né? O pior é que é verdade, cara. Chico, olha os outros esportes. Vocês mostraram a brincadeira da internet? O Chico chegou a colocar na internet, né? Tá circulando aí os 3 Chicos. Sobrou até para mim, né? Identifica qual dos 3 é o Colorado. O Chico Colorado. Foi o quiz desde Tem ontem. 2 Colorados ali, pelo que se diz, a boca pequena, só. E um não se sabe o time. Agora eu não vou dizer qual. Tem um meio indeciso. Eu não vou dizer qual que é o... O Cadu, os dirigentes... Não, impressionante, né? Impressionante. Tudo bem. O árbitro... Tudo bem. O árbitro a gente não sabe, tá? Cadu, você que esteve lá no sorteio, os dirigentes se fizeram presente e se manifestaram sobre outras questões também, né? Sim, conversando com o diretor de futebol do Inter, o Marcos Marino, eu perguntei para ele se ele achava que essa atitude do Grêmio, essa polêmica toda envolvendo o Filipão, de certa forma não podia condicionar a arbitragem para os próximos jogos e criar um senso assim de... Vamos dizer assim, um sentimento de favorecimento para o Grêmio nas próximas rodadas. Vamos ver então o que o representante do Inter no sorteio falou sobre isso. Na minha visão, o maior prejudicado nessas celeumas que são criadas é o próprio campeonato, porque acaba desvalorizando o produto. Então, muitas vezes a gente fala que o Campeonato Gaúcho é desvalorizado, mas esses casos que acontecem dessa forma que acabam gerando isso. Então, a gente prefere estar presente aqui diariamente, nos sorteios, quando tem, para evitar, senão para entender melhor o procedimento, fazer uma crítica mais de economia interna quando tem que fazer, do que fazer a questão pública, porque acaba prejudicando, gera desgaste para o clube, gera desgaste para a federação, gera desgaste para o adversário, gera desgaste para o árbitro e acaba prejudicando o principal, que é o produto, que é o Campeonato Gaúcho. Houve também um questionamento para o diretor de futebol do Grêmio, o César Pacheco, quando eu perguntei para ele se ele concordava ou não com a atitude do Filipão de acusar de desonestidade, mesmo que indiretamente, o árbitro Francisco Neto no jogo contra o Ipiranga. Olha, eu não vou reprovar nem aprovar o que o Filipão fez. Acho que cada um faz, ele está aí para defender seu grupo de jogadores. Eu, na hora, falei, achei que o juiz não foi bem. E vejo opiniões de outras pessoas, de comentaristas, do próprio presidente da federação elogiando. Eu acho que não era para elogiar, assim, no sentido dos cartões amarelos. Eu disse que ele não estava bem tecnicamente no jogo, distribuiu cartões amarelos demais e às vezes ficava na interseção entre o jogador e a bola. Então, são erros que podem ser corrigidos, né? Mas eu acho que a repercussão ao fato foi muito grande, né? Não deveria ter essa repercussão, mas estamos contentes que foi apresentado para nós e vamos para o jogo, que é o mais importante, é isso aí, a torcida comparecer ao Olímpico e assistir um jogo, que o juiz não apareça no jogo, que tenha uma arbitragem segura, cheia de segurança e confiança. Só uma correção, na Arena, né? O Grêmio não joga mais no Olímpico. É muito pequena a dupla Grenal se preocupar com a arbitragem no Campeonato Gaúcho. É pequeno. E, doutor César Pacheco, não tem problema nenhum criticar a arbitragem. Realmente, o Francisco Neto, que é uma grande figura, né? Concedeu entrevista para o REC ontem na Rádio Bandeirantes, abriu o coração dele. Eu até perguntei se alguma vez ele colocou camisa de time. Esse negócio de jogar... Daqui a pouco vem uma fotinho no WhatsApp, aquela coisa toda. E às vezes o cara até nem coloca a camisa do time do coração. Né? Daqui a pouco coloca outra. Para dar uma... Mas enfim, é uma grande figura, o Chico Neto, tem serviços prestados aqui ao nosso futebol gaúcho, apita há muito tempo no gauchão, mas eu considero ele um árbitro despreparado para a exigência da dupla Grenal, do nosso gauchão. Né, eu acho que ele não tem condições de faz 20 anos que ele apita, faz 20 anos que ele está enganando. Mas enfim, eu acho que a crítica tem que ser feita mesmo. Agora, o Chico Colorado é tão baixo, né? Eu me lembro do Renato Portaluppi para um jornalista, para um repórter, recentemente, não sei se vocês lembram disso, o repórter fez uma pergunta para ele, disse, pra ti que é colorado. É descabido, né? É a mesma crítica. Não tem sentido. O cara está lá fazendo uma pergunta, está exercendo o trabalho dele, e aí o treinador, claro, né, defende o seu, mas quando ele chama de colorado gremista, ele está atacando mais uma vez a honestidade, a isenção do cara em estar ali fazendo o seu trabalho. O bacana é o seguinte, por exemplo, quando
Todos lembram do episódio em que o presidente Vitório Pífero não queria contratar o Tite, né? Todos sabem desse episódio. Bem lembrado, hein? Que ele não queria contratar o Tite. Olha o tamanho do O Tite foi lá e fez um dos melhores times da história do Inter nos últimos tempos. Gente. E aí pergunta pro Tite hoje se ele é gremista ou colorado. E também chama... Vai dizer que é corintiano. Hoje ele vai dizer que é corintiano. E aí a gente pode chamar todos os técnicos e a gente pode falar sobre isso, né? O clubismo nos técnicos. Aí eles não falam, né? Exatamente. Aí é e bonito. o Felipão só não treinou o Internacional há alguns anos. Bateu na trave. Porque a repercussão seria muito grande. Mas ele ia treinar. Depois da Copa de 2010, ele ia ser o campeão da América. Tem nomes, senhores, que a gente sabe. O Filipão não treinaria o Inter pela repercussão. O Abel pela identificação. O Abel, o Grêmio. Falcão, o Grêmio. Então, vou te dizer, o Filipão flertou com o Internacional e o Abel acertou na noite de 2003 e desistiu de manhã. Acertou com o doutor Valando. Tudo bem. Estava contratado pelo Grêmio. Mas são alguns exemplos. Mas eles desistem exatamente por isso, porque a identificação é muito grande. O Renato e o Falcão também vale. Agora, por exemplo, o Muricy, que é multicampeão pelo São Paulo, extremamente identificado com o São Paulo, foi jogador do São Paulo, treinou o Santos, campeão da Libertadores. Então, vou te dizer uma coisa, Gonçalo. Se o Falcão for convidado hoje para treinar o Grêmio, ele treina. Não, acho que não. Acho que treina. E vou dizer mais. Aquela história que... Já recusou o Grêmio uma vez. Em 2001, aquela história... Eu entrevistei o mesmo doutor Valandro. Ele disse, olha, nós conversamos com o Falcão e optamos pelo Tite depois de conversar com os dois. Tem várias versões dessa história. O Rex citou aí a brincadeira que aconteceu na internet aí. Temos a imagem aí, Paulo Pires? Da sacanagem. Quem encontra o Chico Colorado, abraço pro Matheus. O pior é que os três são imparciais. Um é presidente da federação, não pode pender para lado nenhum. Um é árbitro, o outro é árbitro, o outro é jornalista. Essa corneta é válida, é talentosa. Eu vou te dizer, fui eu que espalhei. Obrigado, viu, Rex? Obrigado. Não, são três caras famosos. Isso prova que dá para ter time e ser imparcial ao mesmo tempo. Tá aí o caso provado é esse aí. Qual? Os três não qual Chico Colorado? Não, nenhum é Colorado. Não, só pra saber. O Chico é conselheiro do Inter e tudo que o Grêmio pede, ele atende. E outra, viaja com o Grêmio na Libertadores da América, viaja com o Grêmio em jogos decisivos do Campeonato Brasileiro, o presidente da federação e o árbitro apita dos dois lados. Ai. Bom, vamos falar de Internacional um pouquinho, que fora da fase de grupos da Libertadores, o atacante Lisandro Lopes, presença certa dos jogos do Inter no Campeonato Gaúcho. Mais uma oportunidade para a gente poder vê-lo em campo, né? Por enquanto, o gauchão é Lisandro e mais 10. Lisandro Lopes tem 2 jogos pelo Inter, mas já é visto como peça importante no grupo do técnico Diego Aguirre. A estreia aconteceu contra o Juventude pelo Gauchão e o argentino foi bastante participativo durante a partida. A amostragem inicial foi boa e agradou os colorados, tanto que diante do Aimoré, ele novamente iniciou a partida entre os titulares e mostrou grande evolução. Teve 2 chances de fazer o seu primeiro gol com a camisa do Inter e ainda deu assistência para o gol de Eduardo Sacha. Ao ser substituído, foi aplaudido pelos colorados que estavam no Beira-Rio. Ele joga muito, Ele está pegando seu nível, mas ainda não está no 100%. Quando Lisandro esté no 100%, vocês van a ver, es un jugador espectacular que va a ayudar muito al time. Tengo certeza disso, porque conheço bem ele. Lisandro Lopes está no Inter por indicação do técnico Diego Aguirre. Lisandro tem 32 anos e assinou com o clube por 4 meses, com chance de prorrogar se houver interesse do Inter por até 2 anos. O atacante ainda não pode atuar pela Libertadores da América e estará em campo no torneio continental somente se o Inter passar de fase. Então é no Gauchão que os colorados poderão acompanhar o jogador nos próximos dias. Diante do Brasil de Pelotas, o torcedor poderá observar mais uma vez Lisandro Lopes em campo. Ele e os reservas de Diego Aguirre irão em busca de mais uma vitória no estadual. Como na próxima semana o Inter enfrenta o Emelec pela Libertadores da América, os titulares serão poupados em Pelotas. Enquanto isso, a torcida analisa o desempenho daquele, que pode ser fundamental no time nas próximas fases da Libertadores da América.
gente gostou muito do que viu até agora do Lisandro Lopes, né? O jogador que vem lá do Catar, né? Do mundo árabe e tem pouco tempo para mostrar o futebol. A gente já está imaginando o Inter na segunda fase da Libertadores com ele em campo. E aí eu não sei o que o Aguirre vai fazer, se vai botar o Nilmar com ele, se vai tirar o Sacha, enfim. Mas ele está se credenciando. Agora, qual é o time que entra em campo, o Gonçalo? Tem uma ideia? O time que treinou ontem com o Rafael Moura no ataque, mas vai jogar o Lisandro, é Muriel, Cláudio Vinck, Alan Costa, Paulão e Jefferson. Rodrigo Dourado, João Afonso, Jorge Henrique, Valdívia e Alan Ruschel como meia e o Lisandro no ataque. Agora, por que colocar o Alan Ruschel se tem o Alisson Farias? O Alisson Farias que é melhor, é do ramo. E aí coloca um lateral. Eu tenho a impressão. São jogadores que vão viajar. Não é informação, é impressão. Ele não sabe se ele vai ter o Nilmar, se ele vai ter o D'Alessandro e qual vai ser a condição do Arangues. Então, quem tem chance de jogar no Equador, ele está segurando. Isso está certo. Pode ser. Isso aí é certo. E não é o esquema de 3 zagueiros, ele não se repete por um motivo, é por uma questão numérica. O Inter tem 5 zagueiros inscritos no Campeonato Gaúcho. Mas vai ter que ficar na reserva. O Alan Costa e o Paulão, com o Hernando, o Roy e o Hever. O Hernando, o Roy e o Hever começam no Equador, logo não vão a Pelotas. Não, mas um vai ficar na reserva. Porque não vai ficar com nenhum zagueiro na reserva? Contra o Brasil? Contra o Emelec. Acho que nenhum. Não, contra o Emelec. Não, ele está falando contra o Brasil. Contra o Brasil, os 3 preservaram para o Brasil, pelo que disse o Diego Aguirre, quem vai para o Equador, quem vai jogar no Equador não viaja para Pelotas. Então um centro-médio, se precisar, será improvisado. Ou o Dourado, ou seja, o João o Valdívia, por exemplo, não vai para... Eu não sei se não vai, mas ele não vai começar o jogo. Isso sim, isso é certo. Não, até algum desses que vão jogar o Vitinho no domingo, e o certamente Alisson vão Farias, jogar, porque senão não tem número de jogadores. O Vitinho e o Alisson Farias devem ficar no banco do Sim, para compor ele. Isso aí. Sobre o Lisandro, Chico, o Lisandro, e aí eu falo, analisando o que ele fez no Porto e no Lyon. O Lisandro é um jogador que não disputou uma Copa do Mundo porque a geração dele é muito forte, né? O Lisandro é da geração do Tevez, é da geração do Diego Milito, do Higuaín. Ele ainda pegou o final do Crespo na seleção argentina. Em 2010 já tinha o Agüero, já tinha o Messi. Ué, o Tevez agora não jogou a Copa do Mundo? Por uma rixa, né? Mas a geração dele é essa. Por isso que ele não foi para a Copa. Ele tem a mesma idade do Tevez. Ele tem 32 anos. Ele é um pouco mais novo que o Milito e um pouco mais velho que o Tevez. E Copa do Mundo tem muito de política. O Falcão uma vez sobrou para o Givanildo. Então, um jogador que a gente tem comentado ao longo dos últimos dias, que tendo o ritmo de jogo, né, tendo um ritmo de jogo mais apurado em relação àquele do Oriente Médio, é titularíssimo. É que numa Libertadores... Pelo conhecimento que a gente tem dele, da carreira dele. Mais do que isso, né? Numa Libertadores, a experiência que ele tem, a inteligência que ele mostra para jogar, ele se mata dentro. E até mesmo fundamental. E querendo ou não, claro, um fator que interessa menos, porque o que interessa mais realmente é o futebol jogado, mas a própria credibilidade e respeito que o adversário acaba tendo e até certo ponto temendo. Agora, por quem o Aguirre é mais apaixonado? Ele fez juras de amor a 2. É bígamo no caso aí, no bom sentido. Ele se apaixonou pelo Nilmar e disse que era Nilmar e mais 10, que o Nilmar é um baita jogador, que vai se recuperar jogando. E o Lisandro, a resposta dele na última entrevista coletiva, baita jogador. Tem uma... Ele vai ter que definir por um dos baitas. Tem o Nico também, né? Mas os dois podem jogar juntos. Podem jogar juntos, tranquilamente. Tudo bem. E tu faz o que com o Sacha? O Sacha hoje é o melhor jogador do Inter. Tem que ver quem é o melhor atacante do Inter, pelo menos. Na hierarquia do coração tem que ver, entre os 3. Mas aí não pode entrar o coração na história, né, Rec? No coração que eu digo é bobagem. No coração do Aguirre, da preferência do técnico pelos caras. Porque hoje ele não pode sair, o Sacha. Vamos combinar o seguinte, é um bom problema, mas é um problema. É um problema porque tem que colocar... Para tapar o buraco, é um problema. Para tapar o buraco da defesa, ele teve que colocar mais um marcador. E aí teve que sacar um articulador. E ao sacar um articulador, ele tem que empurrar o Sacha para frente. Só que tem um ponto interessante, né, Rec? O Alex já está sobrando. Ele colocou mais um na defesa. Só que ele colocou 3 zagueiros quando ele não tinha à disposição o D'Alessandro, o Arangues, o Anderson e o Nilmar. Cara, são 4 jogadores. Presidencial.